Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. E aí nós vamos ter o mapa da Europa. O continente europeu ele é formado por 50 países e aí a gente vai ter essa divisão desses países. Nós vamos ter países muito pequenos, com cerca de 900 mil habitantes, que é o caso do Vaticano, e vamos ter também países com grande extensão de terra, que é o caso da Rússia. E aí, quando nós falamos dessa questão de hegemonia, primeiro a gente entende o que é isso, professor, o que significa hegemonia? Bem, pessoal, quando falamos de hegemonia, nós estamos falando de influência, de poder, como que a Europa ela vai influenciar outros países nos seus aspectos culturais, econômicos, políticos. Então, a nossa aula de hoje a gente vai entender um pouquinho de como que essa influência ela acontece, já que o continente europeu ele vai ser um palco aí de grandes realizações que nós vamos estudar um pouquinho também na nossa aula de hoje. E a gente vai entender um pouquinho de como que acontece essa hegemonia. Vamos lá, características da Europa e hegemonia. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e considerado o berço da cultura ocidental. O seu território é bastante fragmentado, pois é dividido em 50 países. A hegemonia europeia foi basicamente o acúmulo de poder militar, político e econômico da Europa em relação ao restante do mundo, o que significa que os europeus conseguiram vencer e explorar territórios de outros povos e nações. O maior exemplo são as grandes navegações e a colonização do Novo Mundo, bem como o neocolonialismo e o imperialismo europeu no mundo. A hegemonia europeia ela foi uma realidade na América e na África, a exemplo do Brasil, cujas terras foram ocupadas e colonizadas pelos portugueses que impuseram sua cultura sobre os indígenas. E aí, pessoal, quando nós falamos desse neocolonialismo e o imperialismo, a gente entende que foi grandes acontecimentos, né, que ocorreram aí dentro do continente europeu, porque o principal objetivo do colonialismo era o quê? Explorar, né, as especiarias, onde encontraram onde? Na América. E aí a gente cita o exemplo do Brasil. Já o imperialismo, ele já ocorreu já depois do século XIX, onde o objetivo era expandir a exploração, né, de matéria-prima, até porque a indústria, nesse momento, ela necessitava dessas matérias-primas. E aí, professor, o que é indústria, o que isso tem a ver com a questão da Europa? Aí a gente retorna na questão da Revolução Industrial, que iniciou exatamente na Inglaterra, então dentro do continente europeu. Então, a gente vai perceber que a Europa, desde o início aí, ela vai influenciar o mundo inteiro, já que a Inglaterra iniciou esse processo, né, de revolução industrial, e aí hoje nós temos aí uma expansão industrial muito grande no mundo inteiro. E aí os principais eventos ocorridos na Europa, né? E aí dentro disso a gente percebe que o porquê que a Europa ela acaba influenciando o restante do mundo. E aí ocorreu o colonialismo, a expansão imperialista, civilizações romana e grega, o Renascimento, Revolução Francesa, Revolução Industrial, surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. E aí vale lembrar para vocês também que dentro do continente europeu nós vamos ter o maior bloco econômico do mundo também, que é formado por 28 países, que é a União Europeia. Então, um dos mais importantes blocos econômicos do mundo também faz parte da Europa. E aí, quando nós falamos de Revolução Industrial, que também aconteceu dentro do continente europeu, a gente percebe que a Revolução Industrial, ela trouxe diversas consequências que nós temos até hoje, né? Que foi a invenção de novas tecnologias. A Revolução Industrial também possibilitou umas novas formas, né, de se trabalhar, a nova divisão de trabalho. Então, tudo isso são consequências desde o início dessa nova era, dessa nova forma. Através da Revolução Industrial, também tivemos aí o êxodo rural, o processo de urbanização. Então, de uma certa forma,
expandiu-se todas essas características no mundo inteiro. Então, por isso que essa hegemonia europeia, ela hoje, ela é muito falada e trabalhada exatamente por isso, porque nós temos ela atuando até hoje em todos os países do mundo. E a hegemonia europeia na economia. O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI, por meio da busca da expansão de seu território. Isso foi possível através das grandes navegações, no qual se fazia necessário extrair riquezas em outros continentes para suprir as necessidades de um mercado em constante expansão, uma vez que crescia o número da população. Então, a Europa ela se via a necessidade de expandir, né, o seu mercado, já que a população estava crescendo e, consequentemente, o mercado consumidor. E aí a indústria ela precisava de quê? De matéria-prima. Então, as grandes navegações que ocorreram, principalmente na América, possibilitou as descobertas, né, de novos territórios, onde foi possível extrair essas matérias-primas para suprir a necessidade da Europa. A influência da Europa na cultura brasileira. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidos para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. Então, quando nós falamos da influência da Europa no mundo inteiro, e aí a gente fala principalmente do Brasil, porque é aquilo que nós vivenciamos, né, e observamos, a gente entende que desde o início, desde quando os portugueses aqui chegaram, eles colocaram, impuseram a sua cultura dentro do território nacional. E aí isso, até hoje nós temos marcas dessas novas culturas inseridas dentro dos costumes, já que aqui habitavam somente os indígenas, e aí a gente teve aí essa mistura de cultura, e a gente percebe que o Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, nós temos aí, cada região tem a sua marca, digamos assim, registrada de cultura, os seus costumes, as suas formas de viver. Então, tudo isso se baseia lá do início na cultura europeia, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de economia, de política, de cultura, nós temos sim essa questão da hegemonia europeia, que vai influenciar não só o Brasil, não só a América, mas como o mundo todo, já que a Europa ela foi palco aí de grandes realizações e acontecimentos. Então, diante do que a gente estudou, vamos para o nosso exercitando. Questão número 1. O território do continente europeu é considerado um prolongamento da Ásia, sendo comumente chamado, junto à Ásia, de Eurásia. Essa característica territorial culminou em questões políticas e econômicas, assim como na divisão política dos países localizados entre os continentes. Quais são os dois países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia? Lembrando, pessoal, que essa questão vocês vão encontrar outros países que também têm essas características, que possuem território tanto na Europa quanto na Ásia. E aí a questão A, Bélgica e França. B, Espanha e Portugal. C, Grécia e Macedônia. D, Turquia e Rússia. E, Tunísia e Itália. Então, dentro das nossas alternativas que nós temos aí, a nossa questão correta vai ser a alternativa D, Turquia e Rússia, tá? Questão número 2. A primeira revolução industrial, ela foi iniciada em meados do século XVIII e provocou profundas transformações na sociedade europeia da época. O pioneirismo desse país, enquanto precursor dessa revolução, resultou no seu protagonismo econômico em nível mundial até o início do século XX. Qual o nome do país que completa corretamente a lacuna? Então, como nós estudamos, o país aí que vai ser o pioneiro, né, da Revolução Industrial, que trouxe aí grandes transformações na sociedade e aí que a gente vivencia essas transformações até hoje, foi exatamente a alternativa B, Inglaterra. Então, pessoal, quando nós falamos de Revolução Industrial, quando nós falamos de tecnologia, quando nós falamos de todos esses
acontecimentos de antes e de hoje. Tudo isso são consequências, né, de transformações que ocorreram há muito tempo. E muitos desses acontecimentos e transformações aconteceram exatamente dentro da Europa. Então, quando nós falamos que a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra, dentro do continente europeu, a gente percebe-se que dentro dos outros continentes, o continente europeu ele vai ter uma vantagem de, como é que eu posso dizer, um processo mais rápido de evolução, um processo mais rápido de urbanização, um processo mais rápido de isenção de novas tecnologias. Então, tudo aquilo que foi criado dentro do continente europeu e que deu certo e que trouxe transformações significativas para dentro daquele continente, eles acabaram que influenciando não só países da Europa, como países do mundo todo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar mais exercícios sobre os nossos conteúdos. Vocês vão poder acessar todas as aulas, estarão lá disponíveis, e outras atividades relacionadas às nossas aulas, tá? Então, até isso, até a nossa próxima aula.